prótese peniana semirrígida. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou te falar aí tudo sobre a prótese peniana semirrígida, o que é uma prótese, quem são os pacientes que têm indicação, que vão se beneficiar de uma cirurgia de prótese semirrígida, quais as vantagens, quais as desvantagens e a importância desse tratamento aí no cenário atual. É isso que nós vamos falar hoje. É um grande prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no meu canal falamos tudo sobre disfunção erétil, próteses penianas, que é o tratamento aí que nós nos dedicamos a fazer com qualidade, a principal cirurgia que nós realizamos. Beleza? Então vamos nessa, vamos falar bastante aí sobre prótese semirrígida e esclarecer todas as suas dúvidas, e seja muito bem-vindo. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é uma prótese peniana, para quem é a prótese peniana, para quem não é a prótese peniana, vantagens e desvantagens desse tratamento. Então vamos lá, o que é a prótese peniana? A prótese peniana é a prótese peniana semirrígida, que é o nosso foco hoje, é uma das opções de tratamento para disfunção erétil. Então, é um tratamento cirúrgico onde nós vamos implantar as próteses no interior do pênis daquele paciente. A prótese peniana, ela é um material parecido com silicone, por dentro aqui tem um material metálico e ela é maleável. Ela pode dobrar para um lado, ela pode dobrar para o outro lado, e na hora da relação o paciente coloca na posição que ele quer e ele pode ter uma boa relação penetrativa. Sempre vamos colocar duas hastes, uma em cada corpo cavernoso. Doutor, o meu corpo cavernoso vai ser destruído para colocar a prótese? O paciente sempre chega, muito assustado. Nossa, vão destruir o meu pênis para colocar uma prótese. Não é isso. Nós vamos criar um caminho dentro do corpo cavernoso para colocar a prótese. O corpo cavernoso ele continua ali, agora com um túnel ali dentro, onde vão entrar as próteses. Então não existe nenhuma destruição do pênis para colocar a prótese peniana. Esse é um primeiro ponto. Existem várias marcas de prótese aqui. Eu trouxe as duas principais marcas do mercado, a Coloplast e a Boston Scientific, que são as próteses que nós mais utilizamos. Cada uma tem aí as suas vantagens e desvantagens. Depois eu vou fazer um vídeo bem específico mostrando aí, comparando uma prótese com a outra. E aí o nosso segundo ponto, para quem é uma prótese peniana? Doutor, todo homem ele vai ter que colocar uma prótese peniana? Não. Vai colocar a prótese peniana, primeiro, aquele homem que tem disfunção erétil, aquele homem que tem impotência, aquele homem que não consegue ter ou manter boas ereções. Um homem que tem disfunção erétil, que ele não tem ou não mantém boas ereções, ele tem algumas opções de tratamento. Ele tem opções como comprimidos como tadalafila ou sildenafila, ele pode fazer ondas de choque de baixa intensidade, ele pode fazer injeções intracavernosas, ele pode colocar prótese peniana. Existem outros tratamentos, mas esses são os principais, os que nós mais utilizamos. E aí sempre fica aquela pergunta, doutor, mas no meu caso, será que é para prótese? Será que é para outro tratamento? O que a gente sempre orienta? É muito interessante que o paciente ele experimente os outros tratamentos antes de fazer a cirurgia de prótese. E ele precisa não necessariamente não funcionar com nada, doutor, só vou colocar prótese quando nada funcionar. Não. Tem muitos homens que eles fazem outro tipo de tratamento e não estão satisfeitos. Ele até funciona, ele até tem ereções, mas, por exemplo, no exemplo das injeções intracavernosas, tem homens que acham extremamente desconfortável, poxa, toda hora que vai ter uma relação tem que fazer uma injeção no pênis, às vezes essa injeção é dolorosa, às vezes não é uma coisa tão prática. Ele pode colocar prótese? Claro que ele pode colocar prótese. Tem pacientes que usam tadalafila, sildenafila, tem muita dor de cabeça, tem vários efeitos colaterais. Ele pode colocar uma prótese? Ele também pode colocar uma prótese. Então, nós sempre orientamos testar os outros tratamentos. Não funcionou, não está feliz, a prótese, sem dúvida, é uma excelente opção, porque é um tratamento definitivo. Ele não vai ficar dependente de nenhum outro tratamento. É um tratamento curativo e resolutivo para a disfunção erétil. É o mais invasivo, claro, é uma cirurgia, mas é o mais resolutivo e com altas taxas de satisfação. Estudos mostram aí 93% a 95% de satisfação com prótese semirrígida. Então, para quem é? Para homens que não funcionam ou não estão satisfeitos com outras formas de tratamento. E aí, falando especificamente da prótese semirrígida, quais são as vantagens de uma cirurgia de prótese semirrígida? A primeira vantagem é retomar a vida sexual sem preocupação se vai funcionar ou não. Então,
isso traz uma tranquilidade muito grande para o paciente. Ele não fica ali, caramba, será que hoje eu vou funcionar? Será que eu não vou funcionar? Será que eu vou ter ereção, mas vai cair no meio do caminho? Isso gera uma frustração muito grande nos pacientes. E uma vez colocada a prótese peniana, ele não vai ter mais essa frustração, porque sempre vai funcionar, ele sempre vai ter ereção quando ele quiser, sem depender de nenhum método. Então, a retomada da vida sexual realmente traz uma satisfação muito grande para o paciente e essa é uma grande vantagem da prótese semirrígida. Outra vantagem da prótese semirrígida é a praticidade. Quando a gente compara, por exemplo, com uma prótese inflável, o paciente ele tem que ficar ali com a bombinha apertando e murchando o pênis. Tem pacientes que se incomodam com isso. A prótese semirrígida não. Ela vai estar ali lateralizada na roupa. Quando ele tirar a roupa, é só apontar e ter a relação ali o tempo que quiser, com quem quiser, onde quiser. É uma praticidade muito grande da prótese semirrígida. Então essa também é uma vantagem. E a terceira vantagem, claro, da prótese semirrígida é o custo. Uma prótese semirrígida, ela é muito mais barata, muito mais em conta comparada a uma prótese inflável. Hoje aqui no Brasil, estou gravando esse vídeo início de 2026, uma prótese semirrígida de ótima qualidade na faixa de R$10.000, uma prótese inflável de uma ótima qualidade de R$65.000. Então é uma diferença considerável. Além disso, todos os planos de saúde cobrem a prótese semirrígida. Então, isso barateia os custos e muitos pacientes usam o plano de saúde para cobrir a prótese semirrígida e o hospital e a equipe médica não é coberta aí, a nossa equipe não é coberta por planos de saúde, mas isso ajuda também muitos pacientes. Então, o custo realmente é uma vantagem da prótese semirrígida. E é claro, quais são agora as desvantagens, né, os pontos negativos de uma prótese semirrígida? O primeiro, claro, é a ocultabilidade. A prótese semirrígida, ela não vai murchar, ela não vai ficar totalmente escondida. O pênis vai ficar sempre esticado quando o paciente tem uma prótese semirrígida. Ele coloca de lado para guardar na roupa, ele coloca a cueca prendendo aqui a prótese, ele pode colocar ali a calça, trabalhar no dia a dia normal, é bem imperceptível no dia a dia, mas se aquele paciente quiser usar uma roupa muito justa, quiser usar uma sunga, ele vai ficar pelado no vestiário lá da academia, perto de outras pessoas, vai parecer que ele está com uma ereção, porque o pênis ele vai ter uma certa rigidez constantemente. Então, para ir na praia usar uma sunga é complicado. Ele vai ter que colocar uma sunga bem apertada, um calção bem folgado por cima para disfarçar a prótese. Então, eu mostro aqui na consulta vários pacientes meus aqui que colocaram prótese semirrígida para que o paciente visualize bem e entenda bem como é a vida após a prótese semirrígida. Comparado à prótese inflável, essa é uma desvantagem, porque a prótese inflável ela pode murchar e ficar totalmente escondida. Quando o paciente murcha a prótese inflável, ó, ela fica totalmente escondida. Ninguém vai ver que aquele homem tem uma prótese inflável. Já a semirrígida não, ela vai ficar constantemente esticada. Outra desvantagem da prótese semirrígida é o calibre, é a grossura. Quando um paciente vai colocar uma prótese semirrígida, nós temos geralmente 3 opções de tamanho. A mais fina, a intermediária e a mais grossa. Na enorme maioria dos casos, nós colocamos a mais grossa. Nós fazemos ali todas as manobras durante a cirurgia para colocar a prótese mais grossa, porque isso dá uma satisfação muito maior para o paciente. E na atualidade aqui nos nossos casos é muito difícil a gente não colocar a prótese semirrígida mais grossa. Mas mesmo assim, quando você compara a prótese semirrígida mais grossa com a prótese inflável ela dá mais calibre. Ela fica mais grossa, bem mais grossa do que a prótese semirrígida. Então, naqueles pacientes onde o calibre, a grossura do pênis é muito importante para ele, é interessante avaliar a prótese inflável, porque a satisfação em relação a calibre é maior. A enorme maioria dos pacientes, quando colocam uma prótese semirrígida da mais calibrosa, eles ficam muito satisfeitos, mas alguns ainda querem engrossar um pouco mais. Ele pode fazer preenchimento com ácido hialurônico depois da prótese semirrígida para engrossar mais o pênis, e isso deixa um pênis realmente bem calibroso. Nós fazemos isso com alguns dos nossos pacientes. Então, uma desvantagem é o calibre. E outra desvantagem da prótese peniana semirrígida é a rigidez.
Quando nós comparamos, a prótese peniana semirrígida, ela vai dar rigidez suficiente para o paciente ter relação do jeito que ele quiser, como ele sempre teve, e ele não vai ter problema com isso. Só que quando nós comparamos a rigidez da semirrígida com a inflável ela dá mais rigidez do que a semirrígida. A semirrígida, depois de alguns anos, ela pode ficar sambando um pouco ali no corpo cavernoso, lacear o corpo cavernoso, não que isso vai dar algum problema, mas é também uma desvantagem. E por último, claro, a importância de você está pensando em colocar uma prótese semirrígida, procure uma equipe que se dedique a esse tipo de cirurgia. Porque essa cirurgia, ela tem muitos nuances, muitos segredos ali na hora da implantação da prótese para que você tenha um resultado excelente. Então, faça a tua cirurgia com alguém que se dedique exclusivamente a essa cirurgia para que você fique aí totalmente satisfeito. Eu recebo muitos pacientes aqui no consultório que fizeram ali, entre aspas, de qualquer jeito, uma cirurgia de prótese peniana e não ficaram satisfeitos, e aí vem para nós fazermos as reconstruções e tudo mais. Então, a cirurgia de prótese peniana não é uma cirurgia super complexa, é uma cirurgia tranquila de ser feita, mas é uma cirurgia que deve ser resolutiva na primeira operação. Então, o paciente ele tem que fazer uma primeira operação, colocar a prótese e ficar ótimo e acabou. Não tem como o paciente ficar, fez uma cirurgia de prótese, não ficou tão legal, vamos trocar a prótese. Esse não é um cenário adequado. O cenário adequado é fazer um bom pré-operatório, uma excelente cirurgia e que o paciente não precise mais mexer na prótese peniana. Beleza, pessoal? Prazer falar com vocês. Mandem aí todas as suas dúvidas sobre prótese peniana. Será que é uma boa para você? Será que não é? Mandem suas dúvidas, eu respondo a todos vocês. Um abraço.